Vamos orar. Papai do céu, maravilhoso e poderoso, meu Pai, é o Senhor que é o Deus de infinita bondade e misericórdia. Somos gratos a Ti, ó Pai, por estarmos aqui, pela Tua palavra, ó Pai, viva e eficaz, ó Senhor, que ela venha penetrar em nossos corações, ó Pai, através do nosso irmão Renato aqui hoje, blindado pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai, que essa mensagem venha nos edificar, ó Pai. Em nome de Jesus, o conduza, que toda a palavra, Pai, que seja falada aqui, seja para a edificação do Teu reino. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura. 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram, pois, onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. E cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, que faremos? Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, Senhor dos exércitos, nosso Rei, colocamos diante de Ti essa oração, Pai, para que o Senhor me use nessa pregação. Que a Tua mensagem, Pai, seja para a edificação da Tua igreja, Pai. Fique à vontade, Senhor, em me usar. Que as palavras ditas por mim sejam guiadas pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, oramos a Ti. Amém. A Síria estava em guerra com Israel. E o rei da Síria, ele queria emboscar o exército de Israel. E ele chamou seus conselheiros para encontrar a melhor estratégia e o melhor local para fazer essa emboscada. Só que Eliseu, servo de Deus, mandava uma mensagem para o rei de Israel e dizia o seguinte: eles vão te emboscar ali. E o rei de Israel conseguia averiguar a situação e salvar a sua nação, não colocar que o seu exército corresse perigo. E isso enfureceu o rei da Síria. Ele, inclusive, achava que estava sendo vigiado, enganado, que havia um espião ali no meio. E ele falou o seguinte: vocês não vão me falar quem que está me enganando, quem que está contando os meus planos? E eles dizem: é Eliseu, profeta de Deus. E isso enfurece o rei da Síria de tal forma que ele manda um exército capturá-lo. Eu já ouvi falar que uma pessoa manda uma outra capturar tal pessoa, uma pessoa manda
uma pessoa matar uma outra pessoa, mas eu nunca ouvi uma pessoa mandar um exército capturar apenas uma pessoa. A mensagem de Eliseu era tão poderosa que ela conseguia salvar a nação dele. Os homens que iam para a guerra eram salvos por aquela mensagem. As mulheres, indiretamente, elas eram salvas, porque numa guerra, coloque a sua esposa na frente dos soldados inimigos para saber o que vai acontecer com ela e com seus filhos. A nação era protegida, porque Deus revelou a mensagem para Eliseu, e Eliseu pôde com ela salvar o seu povo. Deus revelou uma mensagem para nós, e essa mensagem tem o poder de salvar uma nação. E a mensagem é bem simples: Jesus morreu na cruz para te salvar. A gente quer às vezes coisas misteriosas, exclusivas, como Eliseu. Deus revelou para mim. Só que no nosso caso, Deus revelou para nós. Somos poucos. A porta é estreita, poucos passam por esse caminho, mas é uma mensagem tão preciosa. E o inimigo, nós estamos numa nação doente, cheia de pecados, e o inimigo, ele quer te pegar. E ele não tem misericórdia, ele é covarde, e ele não se importa qual é a idade. Basta, eu não sei se vocês viram, domingo passado, o que aconteceu? Parada gay. Crianças colocados num ambiente totalmente promíscuo, com apologia ao sexo, pessoas seminus, nuas, e desfilavam com uma placa: crianças trans existem. Vocês viram isso? Como que a gente se sente diante disso? Quem é pai? Homem, eu quero falar com os homens aqui, nesse momento. Quem tem criança, filhos, sob a sua proteção, sob o seu teto? Satanás quer pegar seu filho. O seu. Quem mais aqui? Deixa eu ver. O seu. Ele quer pegar o filho de todo mundo aqui. E aí? Você vai permitir que isso aconteça? E é fácil. É bem simples. Só usar, deixa eu ver, cadê meu celular? Está aqui, ó. Com isso aqui é uma arma poderosíssima para eles já. Crianças usam e abusam do celular. Tem tantas outras, só estou colocando um exemplo. E daí você pode falar: meu filho não me obedece, fica no videogame o dia inteiro, responde. E quando você fala isso, eu tenho uma mensagem para você. Uma palavra para você: bobão. Você é um bobão. Está vendo tudo acontecer e você permite que isso aconteça? Não é? Tem tantas palavras que eu poderia descrever pessoas assim. Mas ele usa, você não faz nada, ele mexe com a sua vida. Você acha que quando você vai para a escola, a criança vai para a escola, o professor, ele vai ser a melhor pessoa do mundo e vai ensinar corretamente, vai ensinar a andar nos caminhos do Senhor. E quando você pensa isso, você está sendo ingênuo. Porque a educação e a proteção começam em casa. Quando você permite que tudo isso aconteça, você está sendo um banana. Um banana. Vamos fazer o seguinte: cutuca a pessoa do lado e fala assim: não seja um banana. Cutuca, pode cutucar, falei, não seja um banana. Não seja um banana, não seja frouxo. Cristão precisa ter atitude. E está na hora de a gente tomar a nossa atitude. A gente está sendo abençoado com várias mensagens, Bruno. Muito obrigado pelas mensagens sobre casais. Deus
edifique o seu lar, te use cada vez mais. Se a gente não usa o que a gente aprende, a gente está sendo Nós precisamos utilizar o que nós aprendemos na palavra do Senhor. Proteger o nosso lar, a nossa família. Jovens, o mundo gosta de passar a mão na sua cabeça. Somos inexperientes, podemos errar à vontade, ser imaturos. Está na hora de vocês tomarem jeito, tomarem atitude. José, com 17 anos, foi vendido como escravo e permaneceu fiel durante toda a sua vida. Então está na hora de vocês respeitarem os pais e tomarem atitudes de servos do Senhor. Nós estamos numa guerra e nós temos uma mensagem preciosíssima. E se a gente fazer descaso, fechar os nossos olhos, nós estamos sendo relapsos com a mensagem do Senhor. Quando nós vemos essa atitude aqui de Eliseu, ele mexeu no vespeiro e o rei ficou furioso. Ele ficou furioso e foi atrás de Eliseu. E quando o servo, ele abre a porta da casa dele, ele diz o seguinte, eu acho que é o versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com os cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Nós precisamos ter uma visão espiritual. É interessante que diante das situações, diante das diversidades, das dificuldades, existem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que ficam alarmadas, como o servo, e agora o que vamos fazer? É aquela pessoa dramática, que tudo de pior vai acontecer com ela, e se você dá ouvidos, você morre junto. E tem a pessoa calma, que confia no Senhor. A pessoa que consegue, com frieza, mas com confiança, colocar tudo nas mãos de Deus. Que excelente mensagem, Felipe, sobre confiança que você trouxe. Eu comecei a adotar na minha vida a oração do seu avô. Que os meus interesses por Deus, que o meu amor por Deus seja maior que qualquer outra coisa. Obrigado. Mas existem dois tipos de pessoas. A pessoa que você vai falar assim, nossa, meu problema é muito grande, eu não sei mais o que vai acontecer. E a pessoa que diz, calma, Deus está no controle. É interessante como que a mente, ela aumenta os problemas. Às vezes é um problema, tanto é que o problema do outro é tranquilo, né? A gente olha o problema do outro, não é tão grande assim. Mas para a gente, nosso problema é imenso. Nós olhamos para o problema, é um problemão. Se a gente vai colocar assim, parece o tamanho aqui dessa parede. Só que a mente é engraçada, porque ela prega peças em nós. Da mesma forma que nós aumentamos o problema, nós também podemos diminuir o problema. Então imagina o seguinte, imagina que você tem um problema, e esse problema é difícil você lidar com ele. Você só pensa nele, você só lida com ele, vai dormir, só fica com a cabeça nele. Então como que a gente pode fazer um truque para lidar com os problemas? Vamos diminuir. Coloca a imagem do seu problema, sei lá, o que for, você sabe. Coloca a imagem do seu problema. Imagina aquele exército, né, de Eliseu, gigante. Você começa a ver as tropas, os homens gigantes, e daí você faz aquela brincadeira com a sua mente. Brinca com ela. E você faz ela bem pequenininha. E aquele exército pode caber na palma da sua mão. Aí você vai pensar, ué, esse problema não é tão grande assim. Você pode fazer até carinho nele e brincar. Tico, tico, tico. Não é nada demais. Pode jogar ele para longe. Mas quando você começa a brincar, se a sua mente prega peças em você, você pode usar ela a seu favor.
Deus está no controle de tudo. E nós precisamos ter os nossos olhos espirituais. Quando aquele servo, ele abre a porta e vê aquele exército, eu imagino aquela cena do filme. Vocês já assistiram o Rei Leão? Sabe o Simba? Quando ele está naquele, como chama ali, naquele vale, naquele precipício, e começa a vir aquela manada de gnu para cima dele, ele se acolhe, cresce os olhos, a boca, e parece que aquilo vai matá-lo. Então imagina aquele servo da mesma forma, com a mesma visão, ele fechando a porta, os joelhos tremendo, suando frio, e Eliseu olhando para ele, e ele diz o seguinte, faz uma oração, né? Eu acho que ele balança a cabeça, e Eliseu simplesmente fala o seguinte: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. Se a gente pudesse, por um momento, ver a proteção de Deus sobre nós, sobre cada um de nós aqui nesse momento, você ficaria mais confortável? Imagina os anjos deles protegendo a gente, montando acampamento, segurança. Enquanto você dorme, seus filhos dormindo, Deus protegendo eles. Que maravilha. E às vezes a gente esquece de olhar com esses olhos. A gente dá ouvido para o mundo. O mundo, ele é barulhento. O ladrão é barulhento, o medo é barulhento. Quer fazer o estardalhaço. E a gente fica ouvindo. Não, o Ken, semana passada, ele falou sobre a solitude na aula. Quem ficou aqui pôde participar, pôde presenciar, aprender um pouco. E um momento sozinho é tão bom. A gente esquece de dar atenção para aqueles barulhos e dar atenção para Deus. E a nossa confiança, a nossa esperança do Senhor fica cada vez mais forte. Isso não é maravilhoso? A gente se agarrar no Senhor e não nas coisas que fazem barulho. Se a gente olhar os jornais hoje, nossa, dá até ranço. Eu não consigo. Eu tento, às vezes, saber o que está acontecendo, ver como está acontecendo no mundo, mas eu não consigo ouvir detalhadamente as notícias. Para mim faz um mal. Então, eu paro de ouvir o barulho do mundo para ouvir mais as coisas do Senhor. Mas aquele exército, ele estava ao redor deles e não tinha para onde fugir. E aí? E quando eu estava analisando essa passagem, poxa, para onde que eu vou fugir? Para onde eu vou escapar? Eu lembrei de uma passagem que fala sobre Jesus, em Lucas capítulo 4. Vamos voltar daqui a pouco aqui em Reis, tá? Mas Lucas capítulo 4, versículo 28. Jesus, ele para a sua terra, onde ele foi criado, onde ele cresceu, e ele começa a ler as Escrituras, e as pessoas ficam admiradas com ele. Só que ele, e daí nós temos que aprender com o mestre, com pessoas que fazem o que é correto, ele não teve medo de falar de quem ele era. E isso fez com que as pessoas não gostassem e colocassem ele diante de um precipício para matá-lo. Então, versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Então, de um lado tem aquela multidão furiosa e do outro precipício. Não tinha para onde fugir. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Passou pelo meio das pessoas que estavam furiosas. É como se vocês estivessem furiosos comigo e eu simplesmente andasse pelo meio. Deus, Ele não nos livra da tempestade, mas Ele faz com que a gente atravesse a tempestade. Eu gostei muito da pregação do Alex,
quando ele falou sobre a porta dos Hades. Porque parece que a gente tem a sensação que o mundo está nos pressionando, acabando com a gente, que ele vai invadir a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, e que ele que está vencendo. Só que, na verdade, nós estamos com aquela tora de madeira e nós vamos, pum, nas portas dos Hades. E nós vamos arrancar aquelas pessoas que estão perdidas ali do meio. As pessoas estão nas garras de Satanás. E está na hora da gente tomar partido e tirar das garras deles essas pessoas que estão nas garras de Satanás. Levar a mensagem da salvação para cada uma delas. Eliseu, ele continua a oração dele. Antes eu quero falar mais uma passagem que fala o seguinte. Hebreus capítulo 11. Uma passagem linda, linda, linda demais. E Hebreus capítulo 11, ele vai falar, ele começa o versículo falando sobre o que é fé. Depois ele vai falar sobre os heróis da fé. Ele vai citar várias pessoas pelo nome. Abraão, Moisés, Daniel, Raabe, Isaac, Jacó. Tantos nomes. Só que ele chega num momento que para mim, eu acho lindo demais essa passagem. Hebreus, capítulo 11, deixa eu só ver o versículo aqui. Versículo 36. Não, 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo maior para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Tão linda essa passagem de pessoas que permaneceram fiéis. Não importa o que sofremos. Gosto daquela oração dos amigos de Daniel falando o seguinte: ó rei, nós não vamos nos prostrar diante dos teus ídolos. E o nosso Deus pode te livrar das tuas mãos. Mas se ele não fizer isso, mesmo assim nós não vamos fazer. Nós não vamos prostrar diante de você. O mundo precisa de homens que se posicionam. Se você não se posiciona, na hora de você pensar um pouquinho melhor. Mas, voltando em Eliseu, na história ali de 2 Reis, olha que interessante, eles não tinham para onde fugir. Só gostaria de terminar aqui a leitura dessa parte. Versículo 15, novamente. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu Senhor, que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido.
Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem essa é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida, bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Serviram inclusive para os inimigos um banquete. Deus é poderoso demais. Eu gosto daquela passagem que diz: mesmo que eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Às vezes a gente faz barulho demais para um problema que não é tão grande. E não tem problema algum que Deus não possa resolver. Deus é poderoso. A oração é poderosa demais. Eu queria... A congregação ela precisa começar a orar junto, por problemas e soluções em comum. E o mundo está muito necessitado, muitas pessoas estão cansadas e elas não sabem para onde ir. E eu quero convidar você, se você é uma pessoa de atitude, como servo do Senhor, que você levante-se agora, porque eu quero fazer uma oração. E essa oração é o seguinte: que Deus use você, cada um de nós, e Ele coloque as pessoas que estão procurando a vida, procurando o refrigério, para que Ele coloque você na vida delas. Que Deus te use, meu irmão, e que você seja luz para esse mundo perdido, que quer matar e destruir. Santo Deus, Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que mundo tenebroso que nós vivemos, onde crianças estão perdidas, Pai, por professores, pais, sem escrúpulo algum, pessoas que estão nas garras de Satanás, casamentos sendo destruídos, Senhor, pessoas se matando, perdendo sua vida, pessoas sem esperança. Mas nós conhecemos o teu santo nome, Pai. Nós conhecemos Jesus Cristo, que morreu na cruz e venceu a morte, Pai, e hoje Ele vive. E é no nome dEle, Pai, que estamos aqui orando ao Senhor. É por causa dEle que estamos aqui hoje. Pai, queremos te servir da melhor forma possível. E não importa a nossa vida, o nosso bem-estar, o nosso conforto. Nós queremos ser servos verdadeiros do Senhor, Pai. Que nós possamos ser luz para o mundo, Pai, que está perdido. Que as pessoas que estão perdidas, Senhor, que elas possam te encontrar. E nós pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor nos use. Nos apresente essas pessoas, Senhor. Abra os nossos olhos para que a gente possa confiar no Senhor, Pai, e não temer mal algum, mas levar a esperança, Pai, para os perdidos. Que o Senhor abençoe a congregação, Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja, e que nós possamos arrebentar, Pai, as portas dos Hades e tirar das mãos de Satanás os perdidos, para que essas pessoas possam conhecer e com os lábios delas proclamarem que o Senhor é o Senhor, Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, e que os joelhos delas se dobrem diante do Senhor, Pai, e que as línguas delas confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti. Amém.